Estou muito feliz por ter esse momento com vocês. Estava ansiosa esperando para chegar essa palestra. O César e a Tati Bacelar, representando todo o time de Pessoas e Cultura, organizaram essa live para que nós pudéssemos demonstrar nosso apoio para o Setembro Amarelo. E, então, além de reforçar, né, esse nosso apoio para essa campanha, acho que reforçar o quanto cuidar da saúde emocional é importante. É tão importante quanto cuidar da saúde física. Quando a gente conversa sobre saúde emocional, a gente cria um campo de ajuda em que a gente gera um conforto para quem está precisando de apoio, para quem está sofrendo, se sinta à vontade para procurar um lugar para tratamento, um lugar de cuidado. E falando em cuidado, no mês passado nós lançamos o nosso programa de telepsicologia. É um benefício muito especial, porque quem estiver precisando pode contar, né, de buscar esse apoio num lugar seguro com profissionais. Tá? E hoje nós vamos falar disso, né, de como buscar esse apoio, de como é importante o cuidado e a importância de quando a gente se sente que não está bem, né, que a nossa saúde emocional não está boa, o quanto é importante que a gente busque esse apoio. Para fazer esse bate-papo hoje, né, nós convidamos duas psicólogas que são muito experientes, a Cris Vale e a Patrícia Lemini. Elas são fundadoras do Zero Barreiras, foram elas que nos ajudaram a implementar o programa, né, de telepsicologia, e elas vão trazer agora a experiência delas para esse nosso papo sobre saúde emocional. Durante, né, a palestra delas, vocês podem colocar as dúvidas, curiosidades, depoimentos que vocês tiverem, vocês podem escrever nos comentários, que já já eu volto. No final nós vamos ter uns minutinhos para que eu possa fazer as perguntas que vocês vão deixar registradas aqui para a Cris e para a Patrícia. Queria já agradecer as duas pela disponibilidade, por aceitarem vir aqui conversar conosco e por toda a parceria, né? Nós estamos juntas, né, conversando muito desde o início da pandemia, reforçando a nossa importância por esse tema. Então, meninas, bem-vindas, bom papo e já já eu volto aqui. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer, né, Débora, pela essa oportunidade, não só de dar a palestra, como também de poder cuidar da saúde emocional dos colaboradores da DASA, que é algo que a gente faz com muito carinho e com muita atenção. Né? Desde o início foram vários desafios, cada vez mais desafios, e isso tem sido muito bacana para a gente, enquanto profissional, ver a evolução desses profissionais e o quanto a gente está conseguindo fazer diferença. Nessa parceria, Débora, e muito obrigada por esse convite. Queria dar parabéns a vocês também por toda essa iniciativa e todo esse cuidado, toda essa forma que eu acho que vocês estão olhando, né, para o principal capital de vocês, no fundo, que são as pessoas. Então, também queria deixar aqui meus parabéns para a equipe, para você e para a equipe de RH, por todo esse cuidado e esse carinho que vocês estão trazendo. Espero que a gente possa hoje contribuir um pouquinho mais. A gente gosta muito de contribuir, mas contribuir ainda um pouquinho mais falando do Setembro Amarelo, né, que é tão importante também nesse contexto que a gente está vivendo, principalmente de pandemia. Uhum. Muito bom, obrigada. Vamos ficar aqui aguardando as perguntas, então, no final, Débora. Perfeito, já já eu volto aqui, então. Cristiane, para a gente começar, o que você acha, Cris, da gente começar explicando, né, por que surgiu, afinal, como é que surgiu o Setembro Amarelo? Eu acho ótimo, até porque a história é uma história bonita, né? Como sempre, marca a vida de muitas pessoas. E ela começou nos Estados Unidos, com o Mike M. Ele era um rapaz de 17 anos, um rapaz super popular, animado, divertido, e ele gostava muito de mecânica, reformou um Mustang, pintou de amarelo e era conhecido na cidade dele por todo mundo. No entanto, quando ele estava com 17 anos, ele cometeu o suicídio. E isso chocou todo mundo, porque ninguém percebeu os tais
sinais amarelos, né? Ninguém percebeu que ele estava sofrendo a ponto de atentar contra a própria vida. E, marcados por essa emoção, no enterro, eles resolveram prestar homenagens ao Mike, e em função da cor do Mustang, né, que era o símbolo dele, eles levaram fitas, flores e tudo em tons de amarelo, de forma a marcar e homenagear uma situação muito triste como a que ele viveu. E eu acho que agora a gente podia começar a nossa projeção de PPT. O que você acha? Então. Maravilha. Podíamos partir para o próximo slide, que conta depois, né, dessa iniciativa toda que houve nos Estados Unidos, né, das fitas que foram colocadas no enterro do Mike, amarelas, e muito assim, se você está precisando de ajuda, peça. Então, isso criou uma onda nos Estados Unidos. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de setembro como Dia de Prevenção do Suicídio e justamente escolheu a cor amarela como símbolo da prevenção do suicídio em homenagem ao caso do Mike. Então, a gente vê aqui um movimento, né, que às vezes ganha uma onda, né, e vai se espalhando pelo mundo. E aqui no Brasil chegou em 2015. Então, é um trabalho que veio para o Brasil em conjunto com o Centro de Valorização da Vida, com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E qual é, então, o grande objetivo, né, desse dia? Por que a gente está falando disso? De que a gente está falando, no fundo? Por que a gente fala disso? Então, no próximo slide, eu acho que mostra a figura, né, que a gente escolheu, traz um pouco isso, que mostra que muita gente sofre sozinha, sabe? A gente está, talvez, né, na vida pública hoje em dia, no Facebook, no Instagram, com muita foto de felicidade, eu faço aquele sorriso, né, para tirar a foto, eu estou feliz no momento do post, mas é só naquele momento, porque lá no fundo, eu estou sofrendo sozinho. Então, esse dia ele surge para chamar justamente a atenção disso. Esse é um mal, né, Cris, que tem acometido muito a nossa população mundial hoje em dia. E tem uma estatística que a gente vai ver também aqui no próximo slide que assusta um pouco. Então, é esse o nosso objetivo, né, conscientizar sobre o suicídio e, no fundo, a gente não esconder embaixo do tapete um assunto difícil, né? Os assuntos difíceis a gente não deve se esconder e ficar tratando sozinho. Muitas vezes o mais importante é, como foi a homenagem a Mike, é pedir ajuda, né? E aí no próximo slide a gente vai ver uma estatística que eu acho que assim, é bem preocupante, né? Com certeza, quando a gente pensa que numa sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio, a gente imagina o impacto disso dentro da sociedade, né? O quanto a gente está cercado de pessoas que pensam em atentar contra a própria vida e que acham realmente que não existem saídas e que estão sofrendo sozinhas, e o quanto a gente precisa não só falar desse assunto para desmistificar e poder ajudar essas pessoas, quanto também a gente precisa ter esse olhar atento para poder ver quem está em volta da gente e perceber os tais dos sinais amarelos que a gente vai falando ao longo da palestra. E a gente podia já passando para o próximo slide para poder falar exatamente disso, né? Porque não acontece de repente. Não é uma pessoa um dia acorda e fala, não quero mais. A verdade é que é uma conjuntura, uma construção mental e que ela vai apresentando diversos sinais. E a gente precisa, sim, ficar atento, alerta, porque essas pessoas precisam de ajuda, elas estão em volta da gente, e nada melhor do que quem está no dia a dia poder dar um abraço, um acolhimento e tirar e transformar essa situação. Né, Patrícia? Acho que você pode falar um pouco mais no próximo slide. Que não vem de repente, então a gente começa a perceber isso, né? Se eu tenho uma dor muito forte no estômago, eu corro para o médico, porque eu sei que pode virar uma gastrite, pode virar uma úlcera. Então, quando eu tenho um sintoma físico muito forte, eu vou procurar ajuda.
Agora, quando eu tenho vários sinais, que são os sinais amarelos já da própria ansiedade, muitas vezes eu fico me cobrando gerenciar isso sozinho. Então, no slide seguinte, a gente vai ver alguns dos sinais da ansiedade. Por exemplo, eu começo a enxergar perigo em tudo. Então, eu tenho medos que são irracionais, porque a ansiedade, ela é boa. Ela é boa quando ela vem na medida certa. Quando, por exemplo, eu vou fazer uma palestra online e eu fico nervosa. É bom, me faz ficar alerta, me faz me preocupar com o meu português, com a colocação da minha voz, tá atenta, né, se eu estou falando da coisa correta na hora correta. Agora, se eu, porque vou fazer essa apresentação, tenho diarreia, passo mal, vomito, então é um medo que está para além do que é a situação. E eu começo a enxergar perigo em tudo, eu começo a ver a pessoa que está vindo no outro lado, eu já tenho medo. Então, ele começa a ser desproporcional ao acontecimento. Então, isso é um sinal de alerta preocupante, né, Cristiane? Quer falar de alguns outros? Sim, e eu acho, sobretudo, que essa questão do perigo, do estado de alerta, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, onde a gente tem um inimigo invisível, ele é ainda mais evidente, né? Na tentativa de lavar as mãos, de se proteger e de se isolar completamente, a gente cuida da saúde física, em detrimento, muitas vezes, da saúde mental. Então, tem essa questão do equilíbrio, né? Para que a gente não tenha essas alterações de humor, que a gente não tenha perda de sono ou um sono excessivo, para que a gente não fique uma hora feliz, gargalhando, e, de repente, numa tristeza profunda, né? A falta, o excesso de fome, né? Assim, eu vejo muitas pessoas preocupadas nesse momento com esse controle da alimentação, porque, afinal de contas, tem muita gente em home office, e esse home office traz um pouco de tédio, um pouco de desgaste, de cansaço, e a gente acaba descontando ou na ausência completa de alimentação ou no excesso dela, né? Essa preocupação em dar conta de tudo, em resolver todos os problemas, as tarefas, entregar, né? A gente está trabalhando hoje em dia muito por entrega, já que a gente não está aí no escritório e nem todo mundo está percebendo a presença, essa preocupação de que eu tenho que mostrar para todo mundo o tempo todo que eu estou trabalhando, que eu estou competente, que eu estou ativo. Então, eu acabo respondendo e-mail às 11 horas da noite, às 4 da manhã, ou mandando WhatsApp em horários inapropriados, como uma forma de marcar território e dizer, ó, eu estou aqui. Essa inquietação constante, né? Assim, é a perna que treme, eu não consigo ficar parada, eu não me concentro, estou sempre agitado, com sono agitado. Isso também é um sinal que a gente deveria se preocupar em relação à ansiedade. Fora, como a Patrícia falou, né, a respiração ofegante, a taquicardia, a sudorese, a tensão muscular, os problemas digestivos, todos esses sinais nos apontam para alguma coisa que não está legal. Um pouquinho deles faz parte, porque aí você toma conta, mas quando a gente passa a sentir isso o tempo todo, ou por períodos intensos, liga o sinal de alerta, né? Passou de 80 segundos, que é o tempo de resposta, não está legal. E, Patrícia, o que você tem para falar aí? Não é que a gente não esteja preocupado, né, Cristiane? Porque, assim, quem não está preocupado hoje em dia, tu me fala, quem não está preocupado no meio de uma pandemia, num país que está em recessão, está com alguma coisa também errada, ou seja, a preocupação nesse momento, ela tem um lugar saudável, mas é como a gente costuma dizer muito no consultório, eu tenho que realmente, uma coisa é eu me preocupar de coisas, a outra coisa é, de fato, eu colocar na minha lista coisas com as quais eu vou me ocupar, porque essas eu posso controlar. Né? Então, eu não ficar gastando também tempo demais em coisas que estão completamente fora do meu controle. É como é que o governo vai lidar, por exemplo, com a questão da gestão da pandemia e dos hospitais públicos. Quais são as medidas que o governador interino do estado vai tomar? Quer dizer, são coisas que estão fora do meu controle. Agora, eu posso ter o cuidado sempre que eu entro e saio da minha casa nesse momento, entende? Então, a gente deve se ocupar e estar preocupado com o que eu vou me ocupar
com as coisas que estão no controle. Isso também é uma dica bem legal na gestão da ansiedade, né? Porque a gente quer aqui, ao mesmo tempo, ir falando e dando também alguns, diria, conselhos, né? De como a gente pode fazer melhor. E outra coisa, eu me identifiquei com 2, 3 ou mais desses sintomas. É atenção, gente, porque eu já estou sofrendo, sim, com ansiedade, talvez num nível não ok. Então, a questão para a gente é essa, quando está ok, quando não está ok. Até quando uma dor de cabeça pode ser um sintoma físico que eu vou tolerar, e quando ela fica em excesso, eu devo procurar um médico. E acho que é um pouco isso que a gente também está aqui dizendo, né, Cris? Essa régua, né, da gente poder acompanhar o que faz parte do dia a dia e o que não. E a gente passando para o slide seguinte, então, a gente vai falar um pouquinho já dos sinais da depressão. Que, assim, o suicídio, ele anda muito perto, né, da depressão, porque a gente vai ver que tem muita coisa parecida. E o que a gente nota é que vários, infelizmente, né, várias das pessoas que atentaram contra a vida, né, tinham sintomas muito fortes depressivos antes. Então, a depressão, gente, a Organização Mundial de Saúde já fala que vai ser a doença que mais vai afastar do trabalho. A previsão era em 2021, e eu acho que com a pandemia a gente está acelerando essas coisas. Acho que já esse ano vai ser uma das doenças que mais vai estar trazendo, enfim, sequelas na população como um todo, e sem contar que no Brasil nós somos o povo mais ansioso da América Latina. Isso também são dados da Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos um alto nível de ansiedade, né? Com fatores externos, como todo mundo está vivendo agora, que nos levam também a ficarmos mais introspectivos, mais pensativos, mais preocupados. Isso é um pulo para a gente estar aí fazendo o caminho da depressão. Então, vamos no slide seguinte, a gente vai ver um pouquinho também de quais são esses sinais de alarme, né, da depressão. Cris, quer começar, então, aqui mostrando como é que a gente deve ficar atento? A gente fala, de novo, né, de algumas coisas em comum com a ansiedade, como a variação do humor, né? A pessoa fica muito triste, de repente era uma pessoa alegre e que gostava de conversar, e de repente ela fica mais quietinha, mais meditativa, mais num canto. Um outro sintoma que ele não só é da depressão, mas ele é um sinal amarelo extremamente forte para o suicídio, que é essa questão do adeus constante, né? Quando a pessoa fala, se eu não estiver mais aqui, quando eu não estiver mais aqui, se alguma coisa acontecer comigo, de repente, não sei se você vai poder contar comigo por muito tempo, então é importante você fazer a tarefa e saber o que eu faço. Esses são sinais que você realmente deveria estar atento e chegar perto. Além disso, caso seja uma pessoa, é claro que a gente tem que olhar sob uma perspectiva, né? Não quer dizer que uma pessoa que não é muito chegada à vida social e de repente é necessariamente um sinal de alerta, mas se é uma pessoa alegre, participativa, que vem sempre, que está sempre presente, e de repente você começa a perceber que ela não está se alimentando direito, começa a perder muito peso, as refeições, começa a pular refeição, começa a não tomar remédios de uso contínuo, você começa a ver também que ela tem mais hematomas, vive se queimando ou se cortando. Você pode dizer, não, olha, agora ela está tendo que cozinhar mais em casa e é mais estabanada. O que é o limite, né? Assim, ou será que realmente ela está começando a não se cuidar mais, a não prestar mais, ou não se importar com a própria segurança? Eu acho que essa é a frase mais importante. E aí você começa a ver também uma pessoa que começa a recusar todos os encontros, não quer participar nem virtualmente, nem presencialmente, nem de forma alguma. Entra na dualidade, né, Patrícia, que é aquela dualidade entre ela se isola e ela se sente isolado e a coisa não caminha bem.
E, além disso, pessoas que já têm esse histórico de depressão, que já vem com não só um histórico familiar, mas um histórico da própria pessoa. São sinais que a gente tem que ficar muito atento. Você quer colocar mais alguma coisa? Você tá sem... Você fechou o microfone, Bárbara. Desculpa. Eu e o microfone. Então, a depressão, ela não surge de uma hora para outra também, né? Acho que é uma coisa importante da gente trazer aqui. Às vezes, começam com pequenos lutos, né? Se a gente for olhar no slide seguinte, a gente traz aqui um pouco da mitologia. Então, a mitologia grega traz aqui a figura da morte, né? A representação simbólica da morte. E a morte, muitas vezes, ela é, no seu simbolismo, um rito de passagem. Eu, para me tornar adulta, em algum momento, eu tive que deixar a minha adolescência. Né? Para eu concluir a minha faculdade, em algum momento eu deixei de ser estudante. Então, e essa parte que eu deixei de ser é uma pequena morte, né? Porque eu deixei aquele meu pedaço para ganhar um novo espaço para ter outras coisas. Então, e muitas vezes a depressão ela acaba surgindo porque eu lido mal com essas transições, essas passagens, né, na vida, e fico apegado àquilo que era, ou como a minha vida foi, que não é mais. O que ela é hoje, né? O que eu sou hoje, né? O que eu hoje, de fato, estou aqui construindo e estou abrindo espaço para essa nova vida. Então, e aí a gente traz isso muito como uma figura simbólica, que não necessariamente o fim é onde termina, mas às vezes é o fim de uma coisa para começar outra nova. Então a gente traz aqui esse simbolismo, né, da morte também como uma porta do renascimento. É um romance, é uma relação que não deu certo. Se eu não consigo realmente me desvencilhar, eu acabo não estando aberta para um novo relacionamento. Então, da gente conseguir também encarar as nossas pequenas mortes, né, na nossa vida, no contínuo da vida, para que a gente possa deixar o que já não cabe, o que já não serve, e ter espaço, né, para o que é novo, para o que eu ainda vou viver, porque eu não sei, mas que ainda há de vir. E aí, conforme cada vez mais eu consigo aceitar o que acabou, eu consigo, por um lado, também abrir espaço para o que pode ser muito interessante na minha frente. Então, e aí eu renovo, eu ganho nova energia, porque eu estou construindo algo que eu não imaginei, que agora é novo, é uma nova etapa, é um novo ciclo. Então, o importante a gente também, ao falar, né, do suicídio, falar da prevenção, a gente fala dessas mortes, essas mortes diárias, que muitas vezes a gente não consegue fazer bem feito, ou essas despedidas, né? Eu vejo pessoas que às vezes eu tive uma vida inteira de convívio feliz com meu pai. Meu pai falece, eu só lembro da morte dele. Eu quase que esqueço o que foi a minha vida com ele. Eu só lembro do tempo triste da morte, o quanto foi triste ele ficar doente. E a gente acaba, assim, dessa forma, esquecendo um pouco o que é o lado bom do convívio, saber alimentar até lembranças que sejam positivas e não lembranças tristes na nossa vida, né, Cris? Então, eu acho que essa metáfora também é muito poderosa para a gente trabalhar a depressão. E no slide seguinte a gente fala disso, que são dos ciclos, né? Que a vida é novos ciclos, né? Fala um pouquinho disso, Cris. Para a gente poder terminar alguma coisa, né? Assim, para renascer, para se reconstruir, para virar borboleta, você tem que deixar de ser lagarta, né? Você não tem como conseguir segurar vários galhos ao mesmo tempo. Para a gente segurar um galho novo, necessariamente a gente tem que largar o antigo. Essa mudança não quer dizer que seja uma mudança ruim. Afinal de contas, a borboleta, mesmo vivendo por um único dia, ela tem uma vida plena, ela tem uma importância, ela poliniza, ela espalha uma série de outras e trabalha na recriação e no renascimento, né, do planeta, da natureza. Ela tem uma função importante, ainda que seja por um dia só. E a gente pode...
Eu ia te fazer uma pergunta. Eu estava aqui, que eu acho que é uma coisa que todo mundo, né, que está aqui nos ouvindo hoje, a gente agradece a participação de todos que puderam nos assistir, devem estar se perguntando, mas o que eu posso fazer, né? Quando tem alguém que está triste, que não está sabendo largar a sua pele de lagarta, que não está nem que está apegado a alguma coisa, a alguém, a uma lembrança, uma memória, e está sofrendo por isso, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? E aí a gente vai para o outro slide. Então, a gente acha sempre que tem que ter uma fala mágica. E por conta disso, muitas vezes a gente acaba não falando. Só que nesse momento, eu acho que muito mais importante do o que a gente vai falar é a gente ouvir. Porque muitas vezes a pessoa se cala pelo medo de ser julgado, por achar que alguém vai vir e vai vir com uma frase de imagina, isso vai passar, isso é bobagem, não se preocupa. Quando pode ser bobagem por uma outra pessoa. Eu acho que nesse momento você ser empático e poder ouvir com atenção, estar ali, dar um abraço, estar naquele momento e convidar aquela pessoa para construir alguma coisa, para fazer a atividade, para estar perto de você, é o mais importante. Então, não é uma fala especializada, não é propriamente o que vai ser dito, mas é o como você vai estar presente naquele momento, na forma de um abraço, na forma de uma escuta empática e sem julgamento, chamar um amigo, vamos lá, eu vou dar uma caminhada, vem comigo. E olha, eu aprendi a fazer tricô, você não quer aprender também? Vamos fazer uma coisa diferente, vamos construir, vamos fazer alguma coisa por alguém. Tudo isso, neste momento, faz muita diferença. É claro que a ajuda médica e psicológica é fundamental, sobretudo para esse cuidado. Mas, às vezes, você está tão fragilizado, com tanto medo, e está tão difícil sair do lugar, que é preciso que alguém faça essa ponte, que te pegue pela mão e fale, olha, sei que está difícil para você, vamos procurar ajuda? Eu marco, se você quiser, eu vou até com você. Mas ter alguém por perto e você se sentir acompanhado e não solitário faz toda a diferença. Você quer complementar alguma coisa, Paty? Isso, né, Cris? Muitas vezes eu preciso de um ombro amigo para chorar e que não me julgue, né? Não julgue, porque a gente não sabe o tamanho da dor do outro. O que dói em mim de um jeito pode doer em você de outro. Então, o fato de aquilo, por exemplo, estar me magoando, me trazendo sentimentos mais diversos em você, isso não despertar nada, cada um e sente de um jeito. Então, da gente não julgar e muitas vezes ser esse ombro amigo, né? Esse ombro que oferece só uma escuta. O quanto isso já não é um apoio. E que apoio, né, Cris? E a gente queria deixar aqui algumas dicas, né? E que apoio. E a gente queria deixar algumas dicas bem práticas, e aquelas dicas também que a gente sabe, né? Como é que eu posso, Patrícia, tentar, então, perceber que estou um pouco ansioso, que estou ficando um pouco deprimido, como é que eu posso tentar me ajudar? Né? É claro, gente, se eu percebo que já estou com muitos sintomas, procura uma ajuda especializada. A DASA está de parabéns, porque está fazendo aqui um trabalho maravilhoso com a saúde mental e oferecendo a psicologia online aos colaboradores. Mas, para além disso, a gente queria falar um pouquinho, que vai vir agora no próximo slide, sobre uma técnica que a gente adora. E o nome dela é diferente. Até falou outras vezes, mas que faz toda a diferença e é sempre importante lembrar, né? O nome dela é assim, né, Cris, estranho, porque está em inglês, é Mindfulness, não tem uma tradução ao pé da letra, tem muita gente que tem traduzido como atenção plena, porque você está intensamente naquele momento, no que está acontecendo. É porque hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem mania de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e acaba não estando realmente presente em nenhuma delas. Então, aqui é você estar aberto, curioso para o que está acontecendo no aqui e no agora. E, sabe, é como se fosse... Valorizando, né, Paty? Valorizando tudo que está acontecendo naquele momento. É a sensação, é a brisa,
se está calor, se está frio, a textura do chão, o ambiente, o som que está vindo, é você poder prestar atenção em coisas que a gente passa batido no dia a dia, como se elas não existissem, né? A gente faz tantas coisas no automatismo, né? Que, assim, eu não sei vocês, mas eu já me percebi chegando a algum lugar de carro sem perceber qual foi o caminho que eu fiz. E se eu parar para pensar e falar assim, ok, eu fiz o caminho que eu faço todo dia para o trabalho, mas por onde eu passei? Qual foi o caminho que eu escolhi hoje? E eu não me lembro. Estava com a cabeça em outro lugar. E era um pouco isso que eu ia trazer. E até deixar já aqui um pequeno, a gente vai dar algumas dicas concretas, mas um exercício que é muito legal é eu fazer isso com alimentação. Principalmente quem está tendo problema com alimentação na pandemia, comendo demais, por exemplo. Então, uma técnica simples para você começar a comer um pouco menos é comer primeiro respirando devagar e sentindo. Primeiro olhando o prato, saboreia com os olhos, vê que cores que tem, que formas que tem. Depois, sente o cheiro, traz o garfo, a colher, sente o cheiro primeiro da comida. Depois, com suavidade, põe na boca a comida e começa a sentir o gosto, a temperatura, a textura. Então, começar a realmente comer prestando atenção no que você está fazendo. Isso, vocês vão ver, faz toda a diferença. Você acaba comendo menos, porque você se abastece mais de cada garfada. Vai ser mais lento, é verdade. Alguém já me falou, né? Mas porque é mais lento, você acaba se saciando antes e percebendo que você não precisa comer o prato inteiro. Muitas vezes você precisa de muito menos para sobreviver. Mas você vai na ansiedade, não para, e quando você vê, você já comeu muito mais do que deveria e sai muitas vezes da mesa enfaixado. Queria deixar, né, Cris, algumas dicas também concretas sobre mindfulness, mas o mindfulness tem algumas técnicas, gente, maravilhosas de meditação guiada. Então, a gente vai deixar aqui algumas técnicas específicas, mas quem quiser, eu recomendo muito. Vai para o Google, para o YouTube, para tentar achar uma meditação guiada. Começa, quem nunca fez, faz umas curtinhas, 3 minutos, 4 minutos, e depois vai aumentando, se você sentir que está sendo responsivo para o seu estado, está te fazendo bem, te relaxa, te tranquiliza. Mas as dicas concretas vão no nosso slide seguinte, né, que a gente queria deixar aqui também. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante, continua importante na pandemia, é a gente conseguir selecionar o que quer que entre na minha casa. Então, às vezes, quem passa o dia inteiro com a TV ligada assiste qualquer coisa. E eu não quero mais assistir qualquer coisa, eu quero assistir aquilo que vai me alimentar a alma, me fazer sentir bem. Então, por exemplo, eu gosto muito de ver jornal. Eu escolho agora e eu não vejo mais todo dia, porque estava tanta coisa acontecendo e me deixando mal. Eu falei, não, eu vou me cuidar. Então, eu vou assistir jornal dia sim, dia não, e eu vou assistir aquele jornal, eu vou assistir aquele programa de entrevista. Então, eu vou realmente exercitar a escolha sobre o que você quer que entre na sua casa, o que você quer que entre na sua mente, o que você vai ler, o que você vai ouvir, o que você vai assistir na televisão. Quer continuar, Cris? O descanso, né? O quanto muitas vezes a gente acha que por estar em casa a gente já está descansado, e não é verdade. Eu imagino que muitos de vocês, como eu, estão trabalhando infinitamente mais do que trabalhavam antes. Então, é super importante marcar um horário para começar, um horário para terminar. Né? Ter certeza de que você consegue fazer um bom trabalho e se mostrar presente e fazer todas as entregas que você precisa fazer, sem descuidar do número de horas que você precisa dormir, sem descuidar do desplugue, né? Desplugar realmente da tela e do trabalho e poder fazer com a sua família, com amigos ou em qualquer situação, ler um livro, escutar uma música, dançar, fazer exercício, qualquer coisa que te tire daquele lugar. Né? E falando em exercício, lembrar que a atividade
oxigena o cérebro, além do corpo e da alma. Então, a gente não faz atividade só para ficar bem no biquíni. A gente faz atividade, na verdade, porque o cérebro é também um músculo. E ele precisa de oxigênio, quanto qualquer outra parte do corpo. E para você relaxar, para você poder sair de vez em quando, é fundamental desplugar e fazer um exercício, alguma coisa que te faça bem. E relaxar, né? Fazer relaxamento. Se você conhece algumas técnicas, eu já dei diversas vezes em várias palestras. Se vocês tiverem alguma dúvida, peçam, a gente repete, porque relaxar é extremamente importante para aquele momento que você acha que você vai perder o controle, né? Onde a ansiedade está num nível que você não está conseguindo acalmar, você não para de suar, não para de falar, o coração está a milhão, e é super importante dar uma parada de 3, 4 minutos, nada grave, para você conseguir continuar e realmente desempenhar aquilo que você precisa desempenhar. Cultivar a gratidão. Cris, não, eu ia falar, e tem muita gente que tem atividades aqui de relaxamento que são das mais variadas, né? Então, tem uma amiga minha que, por exemplo, há muito tempo ela não tricotava. Ela falou, ai, Patrícia, eu vou ter que fazer tricô porque eu já estava ficando angustiada em casa. Então, a minha filha está pintando, de vez em quando aqui minha sala está toda suja porque tem tinta para tudo que é lado, pincel, ou seja, a gente tem conseguido encomendar coisas pela internet e poder ter atividades aqui que façam sentido e que relaxem, porque é isso, eu estou criando, estou pondo também, né, a minha energia em algo que eu acho que é gostoso, artesanato, cozinhar, arrumar aquela coisa em casa que eu já estava há muito tempo para arrumar. Então, são atividades, muitas vezes até outras que não são relaxamento, mas que me ajudam a relaxar, né? Ia dar aqui também, ia chamar a atenção para isso, né, Cris? Mas você já estava começando a falar da gratidão e solidariedade, que eu acho que é fundamental. Que é essa coisa da empatia, né? De você poder olhar para o próximo e entender o que você pode fazer que pode fazer a diferença. Né? No início da pandemia, várias pessoas postaram nos elevadores para as pessoas idosas que elas iam fazer compras. Mas, assim, a pandemia continua, tudo bem, agora talvez as pessoas já tenham se organizado, mas tem tanta gente precisando de tantas coisas, e se a gente puder ter esse olhar um pouco mais amplo, para que a gente possa perceber a necessidade do outro e tentar realizar de alguma forma, né? Assim, entender que um perdeu o emprego, o outro está com uma questão familiar e está com uma dificuldade de dar conta disso, e entender como você pode fazer a diferença, porque às vezes um gesto muito simples, onde você não precisa ir muito longe, pode fazer muita diferença. Não precisa ser nada grandioso. E muitas vezes, Cris, eu vejo que a gente fica olhando para o que a gente não tem e esquece de agradecer o que temos. Isso também é muito importante, né? Eu posso ainda querer muitas coisas, eu posso ter ainda ambição, desejo, mas eu consegui olhar para o que eu tenho e ser grato, né? Obrigado por ter onde morar, onde dormir uma noite calma, obrigada por ter um emprego. Então, num quadro recessivo, quanto isso não é bom. Então, a gente também conseguiu olhar para o que tem e agradecer, né, Cristiane? Quanto que isso também e ficar feliz por isso também, né? Porque são o que você conseguiu construir, né? São os seus conquistas, os degraus que você foi galgando da vida. E assim, tudo bem, você quer chegar no topo, todo mundo quer, tá tudo certo. Mas se você não puder comemorar essas pequenas vitórias, fica infinitamente mais difícil de chegar lá em cima. E aí, cuidar do corpo, né? A gente costuma dizer sempre, né? Quando a gente está falando aqui, descansar bem, comer coisas nutritivas e se exercitar. Então, são 3 coisas, gente, fundamentais para cuidar do corpo. A gente costuma dizer, é preciso cuidar também do ser humano, que é você. E você é um animal. E o seu animal precisa descansar, precisa se alimentar bem e precisa se exercitar.
Então, mesmo em casa, né, tem tanta coisa criativa acontecendo na internet, tutorial, dica, para como eu fazer, nem que seja me movimentar um pouco dentro de casa, como é importante. E comer coisas saudáveis e nutritivas. E aí a última é essa que a gente já falou até antes, acabamos começando por ela, né? Experimentar essa refeição contemplativa, que é você olhar o prato, saborear o prato, sentir o prato, cheirar, né? Sentir nesse sentido, cheira, vê que aromas aquilo te traz, qual é o buquê que está o seu feijão, tá, você sente o cheiro da carne seca nele. Então, é meio, antes de você comer, você desfrutar com outros sentidos e não só com o seu paladar. Indo para o slide seguinte, então, a gente vai deixar para vocês uma dica. Então, essa a gente deixou aqui o link, é uma parceira nossa que gosta muito, e essa aqui é específica para depressão. Então, é uma meditação para realmente ajudar quem está se sentindo sem vontade, sem ânimo. É aquilo que a gente falou antes, né? Eu já não como direito, eu já não tenho vontade de sair da cama, vou empurrado. Então, experimenta ouvir aqui no YouTube a nossa sugestão, que fica para vocês aqui também como dica, né, de casa. E acho que a gente tem uma mensagem aqui no próximo slide, que a gente gosta muito também de deixar sempre, né, quando a gente está aqui conversando e dizendo que esse processo não precisa ser vivido e sentido sozinho, né, Cris? No sofrimento, né, não existem heróis, né? Não adianta você achar que dá conta ou pensar nas frases antigas como o homem não chora, eu tenho que dar conta de tudo, eu não posso enfraquecer. Porque a gente está aqui realmente para ajudar e ninguém precisa passar por esse momento sozinho. É tão mais difícil que não faz sentido. Tudo bem, você vai dizer, nossa, mas eu cheguei lá sozinho, você pode ter um orgulho, mas e se não der certo? Faz como? Né? Então, para que correr risco se você pode ter alguém que possa te dar a mão e fazer essa caminhada junto, onde você realmente vai chegar lá na outra ponta de uma forma mais tranquila, mais descansada e bem, né? E não esquecendo, né, da gente identificar, né, esses padrões de comportamento que mudam, os pensamentos, o que te impede de se sentir bem, tentar pensar nesse autoconhecimento e buscar sempre a resiliência, né? Porque nesses momentos desafiadores que a vida impõe a gente, e a pandemia, a verdade é só mais um, talvez o que ela tenha de diferente é que se presentifica na vida de todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas a verdade é a vida o tempo todo puxa o tapete, traz obstáculos, a gente organiza tudo, acha que controlou tudo, de repente a gente vai ver, vira tudo de cabeça para baixo. E nesse momento não está legal, busca. Aproveita, sobretudo, essa ferramenta que a DASA está disponibilizando e que é realmente algo muito bonito e de muito cuidado, né? Afinal de contas, vocês são uma empresa de medicina, estão aí para cuidar das pessoas. E a empresa, nesse momento, entendeu que nada mais importante do que cuidar de dentro, né? Porque a gente precisa sempre cuidar de quem cuida. E aí a gente pode ver o próximo slide. Fala muito do propósito, né? Que assim, a gente reencontrar o nosso propósito. Eu digo que o emprego que realmente me faz bem é aquele emprego onde eu consigo ver parte do meu propósito individual ancorando no propósito organizacional. Então, olha, Patrícia, eu adoro ajudar, eu quero me sentir produtivo no mundo, cooperando com as outras pessoas. Então, eu estou na empresa certa, a DASA é uma empresa que está ajudando a quem está com dificuldade, a quem está precisando, né, de um exame, porque eu estou com algum problema físico, então eu estou cuidando. Então, eu entender que esse é o meu propósito e eu poder ver na empresa ter capacidade de crescer, de evoluir. Quantas pessoas já não passaram pela mobilidade? Eu conversei com várias que já passaram na DASA. Então, você percebe que há um caminho, há um espaço, né? Mas eu tenho que encontrar o meu porquê, né? O porquê que eu acordo de manhã. Porque aí, qualquer dificuldade que a vida me traga,
é uma coisa com a qual eu tenho que lidar. Porque imagina, eu costumo fazer muito essa metáfora, né, que é a metáfora de um eletrocardiograma. A vida tem que ter os altos e baixos, porque se for a linha reta, é quando o paciente morre no eletrocardiograma, né? Tem que ter a pulsação, tem que ter coisa boa, coisa diferente, coisa má. Então, é um contínuo de acontecimentos. É como se eu quisesse que não acontecesse mais, se tudo que vai acontecer é daquela caixinha. Então, não sou eu que escolho, né? Mas se eu sei o porquê que eu estou vivendo, o porquê que eu estou acordando, eu consigo lidar com todas essas adversidades e consigo ultrapassando, né, as pedras do caminho. Como eu disse, eu consigo ser água. A água, ela flui, ela encontra a pedra e ela contorna a pedra. Ela não fica ali batendo, ela contorna e segue o seu rumo, vai encontrar o mar. Então, a gente trouxe aqui esse pensamento para deixar para vocês. E agora a gente agradece, né? Acho que o último slide é esse nosso super obrigada, todo o carinho da equipe de RH de estar trazendo esse momento. E a gente está aqui aberto para também ver o que o povo reagiu e responder perguntas, enfim, também interagir um pouco depois dessa explanação. Esse tema que é difícil, né? Inclusive. Muito bom, Patrícia, você falou como o povo reagiu, foi legal porque teve bastante reações, a turma curtiu bastante, tiveram vários elogios, depois a Tati vai compartilhar com vocês, né? Então a reação foi bem positiva, eu estou percebendo aqui que é um tema que as pessoas gostam muito de ouvir, e eu acho que vocês trouxeram dicas muito valiosas. E antes de eu entrar nas perguntas, eu queria falar para a Lucilene que eu sinto muito pela sua perda, Lucilene. Me confortou o coração saber que seus amigos da DASA te apoiaram nesse momento. E quero reforçar que o time do DASA Cuida e eu estamos por aqui. Tá? O que você precisar pode nos acionar. E você escreveu uma coisa bem interessante nos comentários, que eu até dei risada, que eu não conto isso para ninguém, porque aqui na minha casa isso é sempre motivo de piadas comigo. Você falou que gosta muito de filmes de Natal. Eu também amo filmes de Natal, né? E eu fiquei feliz de saber que eu tenho uma colega aí com o mesmo gosto. Muito legal. E Cris, Patrícia, vocês trouxeram dicas, né, para os colaboradores que estão trabalhando em home office, né, falando um pouquinho sobre fazer gestão do horário, de início e fim. Eu acho que uma outra dica legal é também em relação ao local, né, escolher qual vai ser seu cantinho ali de trabalho, né, e você saber que depois que você saiu daquele cantinho, aí sim você tá em casa, e você curtir, desfrutar da casa nesse sentido do lar mesmo, né? Então, acho que essa é uma dica que a gente tem conversado também aqui com os colaboradores, e eu lembrei dela para compartilhar. Vocês falaram um pouquinho também, né, o quanto essa escuta sem o julgamento, o quanto a gente pode ser um ombro amigo, e o quanto esse falar, né, quando a gente traz esse sofrimento, quando a gente compartilha, o quanto isso é terapêutico, né? Então, eu acho que no dia a dia a gente pode se colocar nesse lugar para apoiar nossos colegas, e quando faltar esse lugar, eu acho que a gente sempre lembrar, né, que enquanto colaborador da ASA a gente tem um lugar para procurar, que é o nosso programa de telepsicologia. E a Fernanda Cipiciani, ela fez um comentário que vai nessa linha. Ela colocou que ela fez a terapia de grupo nos 2 primeiros meses da pandemia, e que isso fez toda a diferença para ela. Então, eu queria agradecer a Fernanda por compartilhar, por trazer esse depoimento. Nós tivemos muitos colaboradores, né, participando dos grupos terapêuticos, e agradecer vocês de novo, então, por esse trabalho. Eu já agradeci várias vezes por conta de muitos depoimentos que nós tivemos, e agora, com base nesse depoimento da Fernanda, quis reforçar aqui com vocês. Eu vou começar agora com as perguntas, depois de falar tudo isso. A Ana Paula, ela trouxe uma pergunta muito interessante. Vocês trouxeram algumas dicas, né, mas eu acho que dá para fazer um reforço para isso, que ela colocou assim, ó, como ajudar um colega de trabalho que sofre de ansiedade e depressão? Poxa, excelente pergunta. A Patrícia vai falar disso super bem. Depressão eu não sofro, mas ansiedade eu sou a rainha. Vamos lá, Patrícia.
A Cristiane era a última pessoa que eu ia imaginar que ia fazer apresentação. E quando começou a pandemia, a Cristiane se colocou no alto desafio de meditar e tem meditado e tem conseguido estar muito mais tranquila. Então, assim, a primeira coisa que eu ia dizer é muito importante a gente não deixar de ser amigo. Às vezes eu tenho medo da depressão do outro, porque eu estou vendo que a pessoa está triste, eu não sei como abordar, mas eu não preciso, às vezes, dizer nada. Às vezes, sabe, aquela presença, a pessoa perceber que você, de alguma forma, está olhando para ela. E daí você diz, olha, amigo, eu estou aqui. Né? Às vezes é isso que eu preciso ouvir. E então não fugir, era a primeira dica que eu ia deixar muito concreta, né? Então, oferecer a sua amizade. E a segunda coisa, se a sua amizade for uma amizade próxima e você perceber que tem espaço para você sugerir algo mais, por que não? Você fala, olha, amigo, acho que você está precisando de ajuda agora, né? Então, e vai cuidar de você, né? Para você ficar bem. E acho que eu ia falar sobre a depressão. A gente tem hoje em dia, em psicoterapia, conseguido andar muito com os quadros depressivos. Acho que a Cris também pode reforçar isso, né? Mas o quanto que a gente consegue medir é que mais ou menos de 6 a 8 meses de terapia, a gente consegue estar saindo, fazendo o que a gente chama da remissão dos principais sintomas de depressão. Então, dando também inúmeras ferramentas, né, Patrícia, para que as pessoas consigam lidar. A gente fez, quem já fez terapia com a gente, né, participou do Forms com DASS 21, e a gente teve um resultado, né, Débora, bem bacana em termos de remissão de sintomas. Eu acho que isso é super importante. Pedir ajuda, ir atrás de alguma coisa que dê esse suporte é fundamental. Como a gente falou, assim, não tem por que sofrer sozinho. Ninguém vai ser herói por ter chegado nesse lugar. Se você pode ir para um caminho mais tranquilo, não precisa escolher o tortuoso para poder dizer para os outros, assim, não tem ganho nenhum nesse sofrimento. Perfeito, muito bom. E, Patrícia, você trouxe um ponto que se conecta com a pergunta da Carolina, porque você disse que a gente pode, né, fazer esse acolhimento, esse processo de empatia, não se afastar, e até sugerir, orientar esse nosso colega de buscar uma ajuda psicológica, né, um processo terapêutico. E a Carolina trouxe exatamente essa pergunta, que é quais as dicas para convencer, incentivar um familiar ou um amigo a procurar ajuda? Porque eu imagino que aqui na pergunta da Carolina, às vezes esse dizer, talvez da primeira vez, não é aceito, né? Então, como é que a gente pode trabalhar, né, para mostrar a importância e favorecer que essa pessoa busque esse processo? É bem delicado mesmo. E bacana mesmo, porque depende do grau de intimidade que você tem com a pessoa, né? Exatamente isso, Cris, a gente está sempre em sintonia, né? Eu falei, é um desafio mesmo, né? Porque muitas vezes, quando eu vou falar, eu costumo dizer, eu já estou no meu pai crítico, né? E o meu pai crítico é aquele que julga. Então, eu estou falando para o outro, você não está bem. Então, sempre que eu estou apontando o dedo para o outro, eu não estou gerando empatia. Então, não é uma forma que é muito convidativa de eu falar, se cuida, se trate, né? Então, qual seria uma forma carinhosa, qual é uma forma amorosa? Então, eu gosto muito da comunicação não violenta. Esse conceito ele foi desenvolvido por um psicólogo chamado Marshall, e que ele fala o seguinte, para você falar de um lugar que seja de afetividade, você tem que dizer o que você sente. Então, muitas das vezes, esse convite pode ser mostrando para a pessoa, olha, eu sinto que você está triste, que você está isolado, que você não está se alimentando bem, que você não está tendo atividades, e eu me sinto tão angustiado de te ver assim. Você está falando do que você sente. E aí, isso ser uma porta de abertura para essa conversa carinhosa e não julgadora, para eu poder dizer, olha, busca ajuda, né? Busca algo que possa te fazer, né, sair desse lugar.
ninguém precisa sofrer sozinho. Eu acho que ter alguém que possa me apoiar, me auxiliar com ferramenta, com técnica, é sempre mais fácil. Então, fica aqui essa dica também, então, de uma comunicação não violenta, falando do seu lugar de sentimento, né? Do que você sente ao ver a pessoa passando por aquilo. E é claro, gente, se você puder aqui rechear com informação que seja técnica, então você poder dizer quais são os sintomas, olha, eu estou vendo isso é sintoma de depressão. Então não se deixa ficar nisso, porque uma depressão, ela se permanece, ela é um sinal amarelo para o suicídio, né? Então, falar disso é bom, mas falar com amor é melhor ainda. Obrigada, Patrícia. A Fernanda, ela fez uma pergunta voltada à medicação, né? Ela trouxe o seguinte: tem como tratar a ansiedade sem medicação, só com um acompanhamento psicológico? Então, a gente depende, tem um grau de ansiedade, de depressão que a gente consegue tratar só com psicoterapia. Agora, existe um momento onde isso passa, isso vai além. E nesse momento onde a gente percebe que os sintomas são muito críticos, é muito importante a gente buscar essa ponte da psiquiatria, porque, de novo, a gente consegue fazer de uma forma mais tranquila e mais palatável. A gente realmente não acredita que vale a pena você sofrer desnecessariamente. Se existe algum recurso que a gente sabe que vai trazer não só uma melhora, mas vai acelerar o processo, e isso vai trazer qualidade de vida para você, não tem por que não lançar mão. Legal, Cris. O César trouxe uma pergunta que está relacionada ao que a gente falou um pouquinho no começo da palestra sobre as redes sociais, né? O quanto que as redes sociais têm interferido para esse triste cenário que nós estamos vivendo. E aí ele trouxe o exemplo da baleia azul, para vocês poderem comentar sobre o impacto das redes sociais e essas coisas que vão surgindo, né? E acessando tanto jovens, crianças, quanto adultos. Eu vejo, César, estou completamente assim também preocupada com esse impacto das redes sociais na nossa vida, e eu concordo que a gente tem, eu costumo dizer, né, é como a caneta, né? A caneta é um instrumento maravilhoso, serve para escrever, o quanto que a gente evoluiu enquanto civilização com a escrita. Mas há pessoas, por exemplo, que já cometeram assassinatos com caneta. Então, o problema não é o instrumento em si, ou a coisa em si, mas é muitas das vezes o que eu estou fazendo com essa tecnologia toda na minha vida. Então, eu vou dormir grudada no meu celular, isso não é bom. A gente já tem visto, e a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, há 2 anos atrás, colocou o vício em jogos como já uma doença. Então, a gente começa a ver que há novos adoecimentos em função da tecnologia. E não só, a gente fala também dessa sociedade que é mais líquida, né? E que eu não quero, de uma certa maneira, gastar tempo construindo ou melhorando coisas. Não serve, eu jogo fora. Então, não serve. Pô, deu ruim naquele relacionamento, eu termino. A televisão não é boa, eu jogo fora. Até os eletrodomésticos foram feitos para durar menos. Então, as relações também duram menos, e a gente vive numa sociedade de um consumo até das pessoas, de uma forma muito mais rápida. Então, como a gente conseguir equilibrar isso? Então, uma coisa que eu costumo dizer muito no consultório de novo, é o seu livre-arbítrio. É como é que você vai usar a tecnologia e como é que você vai dosar isso na sua vida. Ficar com a parte boa, mas também não ficar aquilo sendo a sua referência, aquilo sendo o seu único canal. Então, você saber que são as suas relações, o que você sente que te importa, não é a sua foto ou a foto do outro no Face, no Insta, né? É o momento que você viveu que é importante. Então, a gente dá o devido valor. Eu acho que essa pandemia também tem ajudado muito isso, né? A gente reposicionar os valores e realmente pensar no que é importante. Ai, que delícia! Queria ficar a tarde toda aqui papeando com vocês sobre esse tema. Eu e com certeza muitas pessoas que estão na live.
A Tati Bacelar me mandou aqui que tem várias mensagens de agradecimento, né, dizendo que foi muito legal esse momento. Chegamos aqui no nosso horário, então temos que encerrar por essa limitação do tempo mesmo, mas foi uma delícia, e eu acho que até pelas reações, vamos combinar outros momentos, acho que é um tema para nós termos na pauta, a gente pode contar em breve aí como tem sido o trabalho, né, da telepsicologia, e quero então reforçar meu agradecimento para vocês duas pela parceria e por essa tarde, né, por essa 1 hora de bate-papo que foi muito legal. Obrigada. Imagina, a gente aqui tem muito a agradecer, afinal de contas, fazer o nosso trabalho para a gente é fundamental e poder fazer com pessoas que acreditam e que querem realmente cuidar de quem está em volta, isso não tem preço. Prazer, Débora, obrigada. Obrigada, meninas. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Se tiver alguma pergunta que não foi respondida, nós vamos passar para a Cris e para a Patrícia e a gente escreve para vocês nos comentários, tá bom? Obrigada e boa tarde aí para todos.